7 é um exemplo retirado do Bauer, que diz assim: uma corrente de 600 mA flui em um solenoide ideal, resultando em um campo magnético de 0,025 Tesla. Em seguida, a corrente passa a aumentar com o decorrer do tempo, de acordo com uma equação ali, ó, da corrente em função do tempo. E 0 que multiplica 1 mais 2,4 T ao quadrado. Uma bobina circular de 3,4 centímetros de raio, com N igual a 200 espiras, encontra-se dentro de um solenoide com seu vetor normal paralelo ao campo magnético, conforme a figura. Então a pergunta é: qual será a força eletromotriz induzida na bobina no tempo 2 segundos? Então percebam que nesse problema nós temos um solenoide. Se o solenoide passa uma corrente, ele gera um campo magnético. Mas se o solenoide passa uma corrente variável com o tempo, né, uma função do tempo, ele gera um campo magnético variável. Se o campo magnético é variável, existe um fluxo, né, do campo magnético também variável, que é sentido pela bobina que está dentro do solenoide. Então, se eu tenho um fluxo variável, é induzida uma força eletromotriz nesta bobina que está dentro do solenoide devido à variação do campo do solenoide, tá? Então, essa é aquela situação de indução mútua. As variações de um provocam, né, causam uma indução de corrente no outro material, né? No caso, o solenoide varia sua corrente e com isso é induzida uma corrente na bobina, né? A pergunta é a força eletromotriz. Vamos resolver então o problema da indução mútua. Tá, então esse é um problema de indução. Nós queremos calcular a força eletromotriz da bobina, né? Vai passar uma corrente na bobina, corrente induzida. A fórmula de força eletromotriz induzida é sempre a taxa de variação do fluxo magnético, né? O fluxo sentido pela bobina é devido à corrente variável que passa no solenoide. Então, eu vou usar o índice bobina e solenoide para a gente se situar nas grandezas do nosso cálculo aqui, ó. Tá? Quem que é fluxo, então? O fluxo, a fórmula de fluxo é N BA cosseno θ. Vamos pensar em cada uma dessas grandezas aqui. O número de espiras é o número de espiras da bobina. Quem sente o fluxo variável é a bobina, mas quem gera o campo magnético é o solenoide. A área que sente o fluxo é a área da bobina, tá? Então, ó, quem gera o fluxo é o solenoide, mas quem sente o fluxo é a bobina. Então, o N é da bobina, o campo do solenoide é a área da bobina. E agora o ângulo entre o vetor área e o campo magnético, lembra como é que é o ângulo do campo gerado por um solenoide? A figura aqui, não sei se está clara, né? Eu sempre faço uma visão lateral. O vetor campo magnético de um solenoide, ele é paralelo ao eixo do solenoide, né? Eu tenho linhas de campo aqui, ó. É o campo uniforme e intenso, e ele atravessa a área do solenoide perpendicularmente, né? Ou normal ao vetor área. A bobina, o problema está dizendo que encontra-se dentro do solenoide com seu vetor normal ao campo magnético. Quer dizer que o vetor, se é normal ao campo magnético, aliás, com o seu vetor normal paralelo ao campo magnético. Quer dizer que o vetor área da bobina está aqui dentro, também o vetor área também está na mesma direção que o vetor área
mesma direção e sentido que o vetor área do solenoide e paralelo ao campo magnético. Ou seja, o ângulo é zero, cosseno de zero é 1. Tá? Esta figura talvez não seja tão clara, mas é isso que me diz o que é o ângulo aqui. Ó. O vetor normal, que é o vetor área, é paralelo ao campo magnético. Tá? Não sei se a figura é clara o suficiente. Mas, ó, aqui está o vetor área do solenoide, por exemplo, tá? Aqui está o vetor área da bobina. O campo magnético atravessa aqui, ó. Tá? É que é uma visão tridimensional, é difícil de enxergar. Então, cosseno de zero é 1, o cálculo vai ficar mais fácil, né? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. A força eletromotriz da bobina vai ser, então, dentro da derivada, eu tenho esses termos, ó. Vou só repetir para enxergarem bem. O número de espiras da bobina, o campo do solenoide e a área da seção transversal da bobina. Tá? Então, vamos abrir melhor. Quem que varia e quem que é constante para eu tirar fora da derivada, né? O número de espiras é constante. A área da bobina é constante. Quem varia, que vai ficar dentro da minha derivada aqui, ó, é o campo do solenoide. Então, vamos abrir melhor isso aqui. N da bobina, área da bobina. E quem que é o campo do solenoide? Fórmula de campo do solenoide é μ0 e Nzinho. Tá? Então, isso aqui são termos do solenoide. Lembrando, né, que eu estou falando do solenoide aqui. Ó. Então, eu tenho o número de espiras da bobina, a área da bobina, μ0 é uma constante, tá? O Nzinho do solenoide eu vou tirar aqui fora da derivada, porque é uma constante, né? O número de espiras do solenoide pelo comprimento. E aí, quem é variável, de fato, é a corrente do solenoide. Né? Deixa eu ver se eu não perdi nenhum termo. N, A, μ0 e tá aqui dentro, né? E o Nzinho. Então, tá. Então, agora, eu vou abrir aquele termo de corrente para a gente fazer a derivada e poder substituir os valores. A área da bobina, μ0, Nzinho do solenoide, depois a gente vê quem que é. E aí eu vou derivar a corrente do solenoide, que é essa expressão aqui, ó. I0 mais, vou multiplicar, ó. I0 vezes 2,4 t ao quadrado. Então, se eu fizer a derivada, eu tenho N da bobina, área da bobina, μ0, N do solenoide. Fazendo essa derivada, isso aqui vai dar, o de I0 é constante, né? Vai dar 2,4, derivada de I0, t ao quadrado vai ser 0 vezes 2t. Então, agora é fazer o cálculo, tá? A minha força eletromotriz da bobina vai ser número de espiras da bobina, eu tenho 200. A área da bobina é πr ao quadrado, né? Uma área circular e o raio é 3,4 centímetros, passar para metro, πr ao quadrado. μ0 é uma constante, I0 é constante, e o número de espiras do solenoide, de densidade de espiras do solenoide eu não tenho, né? Mas se eu tenho uma corrente variável, o campo é μ0 e N, o campo inicial é μ0 e inicial N,
que é esse termo aqui, ó. Então, isso aqui é o campo inicial do solenoide. Eu tenho o campo inicial do solenoide, ó, 0,025 Tesla. Então, ó, 0,025 Tesla, juntando Mi 0, Nzinho e 0, tá? Tenho 2,4 ali que multiplicar, 2 vezes o tempo, que é 2 segundos. Então, agora, fazendo o cálculo, essa força eletromotriz vai ser menos 0,174 volts.